O anime começa no ano de 2029 com um garoto chamado Akira chorando, sentindo a falta dos seus pais. Uma garota chamada Tawa fala que isso deve ser muito difícil pra ele, viver sempre sozinho. Mas agora ele não precisa mais se preocupar, pois ela vai estar sempre ao seu lado. Depois disso, um tempo se passou, mais ou menos 7 anos. No jornal era notificado sobre o assunto de inteligência artificial. Uma organização sem fim lucrativo chamada Associação das Vítimas por IA coletou uma quantidade considerável de assinaturas para enviar para o governo, chamada Limitação de Aplicação de Tecnologia Artificial. Além disso, mais de 50 mil pessoas participaram de um protesto em Chiyoda. Uma mulher foi demitida do seu emprego porque alegaram que ela não sabia usar IA. O filho desse cara aqui fez ele assinar um contrato para ele se casar com a inteligência artificial. Isso aí é culpa do Elon Musk. A Tawa pergunta o que a Ikishina acha disso, aliás, ela é sua IA. Ela responde que a IA é capaz de localizar, analisar e organizar dados automaticamente. No entanto, ela não possui um conceito de alma. Mas no fim das contas, a alma humana não é nada mais, nada menos do que sinais elétricos produzidos pelos órgãos vitais. Enquanto isso, no quarto do Akira, ele estava tendo um sonho caliente com a Tawa. Safado fala dormindo. 6 horas da manhã e a sua IA mandou ele acordar e o tarado acordou ofegante. Ele pede desculpas, estava falando enquanto dormia, mas ela já tá acostumada com isso. Ele olha a foto e se pergunta o que diabo de sonho tarado foi esse que ele teve com ela. Depois disso, ele foi se arrumar pro colégio e aproveitou pra ver as notícias. Um prodígio entre os gênios aos 19 anos. Todo mundo pensa que a Tawa vai mudar o mundo. Ela dominou o mercado Android e agora começou a trabalhar no sono criogênico. Como ela vem ficando muito famosa, resolveram aumentar a segurança da casa. Depois disso, no café da manhã, ela passou a noite inteira acordada de novo trabalhando. Ela pergunta se o Akira tem treino hoje e ele responde que sim. Ela acha isso legal, ser jovem deve ser muito bom, ela fala. O Akira sugere que ela deveria ter ido pro colégio igual as outras pessoas normais. Mas ela fala que isso é muito chato, pra que ela vai perder tempo aprendendo uma coisa que ela já sabe. Mas nosso garoto é um gênio. Ele deveria pular 1 ano do colégio pra se formar mais cedo e começar a ajudar ela no seu trabalho. Ele deu uma risada e foi embora, senão iria se atrasar pra escola. Já faz quase 10 anos que eles acolheram Akira em sua casa. Eles estão pensando em fazer alguma coisinha pra ele de surpresa. Enquanto isso, nos é narrado um pouco mais sobre a Tawa. Ela é conhecida mundialmente como a singularidade de uma mulher só. Com apenas 18 anos, possui vários doutorados. Administra uma empresa e atua como consultora de pesquisa. Pra ser um homem digno dela, ele teria que passar de família pra namorado. Mas ele não sabe como fazer isso não. Quando ele tinha apenas 7 anos, perdeu seus pais em um acidente de trânsito. Depois disso, ele acabou completamente sozinho porque os seus pais estavam distanciados das suas famílias. Mas um grande amigo do seu pai chamado Kazuya acolheu ele em sua casa. Eles se tornaram sua preciosa família. Mas ele não quer ficar preso como o irmãozinho mais novo pra sempre. Enquanto isso, a Tawa estava discutindo sobre o compartilhamento de dados de design contra terremotos para a produção da ponte mais longa do mundo. Ela pensou bem e vai tentar convencer a corporação. Depois de várias horas de trabalho, ela finalmente terminou e agora pode descansar. Ou melhor, vai continuar da onde parou. O seu pai quer dar um tênis versão limitada de 10 anos atrás pro Akira, mas ela também quer dar alguma coisa pra ele. Só que ele não é o tipo de pessoa que fala alguma coisa que ele quer. A Ikishina fala que ele vai ficar muito feliz com qualquer coisa que ela der pra ele. Mas ultimamente ela percebeu que ele anda bastante maduro e ficou toda vermelhinha vendo as fotos dele. Ela pediu um minutinho pra Ikishina e desligou ela, e o que aconteceu aqui vai ficar por sua imaginação, porque tempo depois ela tava lavando a mão. O Akira voltou, ela foi falar com ele. Ela pergunta como foi o colégio, ele responde que foi tudo igual. Mas ele notou que ela tava agindo como uma mãe super protetora. Mas ela não vê problema nisso não, afinal ela é sua irmã mais velha. Depois disso eles foram jantar. O Akira falou que aqueles pimentões recheados estavam uma delícia. Ela sabia que ele iria gostar e aproveitou pra perguntar se tem alguma coisa que ele gosta de comer. Se tiver, ela pode cozinhar pra ele. Mas ele achou isso estranho. Amanhã é a vez dele de cozinhar e ter uma receita que ele tá querendo fazer há muito tempo. Ela acha isso ótimo, mas não tem nada colaborando com ela. Tempo depois, ela pergunta se ele tem alguma novidade, alguma coisa que ele esteja curtindo. Mas ele fala que não, ali já tem bastante coisa divertida pra fazer. A conversa tava boa, mas foi interrompido por uma notícia bem desagradável. Vários países estavam pedindo a interrupção do desenvolvimento de androides. O Papa fala que a criação deles é um mato não tolerável. Androides equipados com IA totalmente avançadas, na qual mente e corpo coexistem. Deus criou o homem à sua imagem. Fazer isso é uma abominação. A Tawa havia suspeitado que algo estranho estava acontecendo ultimamente. Ela pergunta o que deve fazer. Nesse ritmo, sua pesquisa pode acabar sendo arquivada. Para ela, androides são uma invenção que traz bastante alegria para as pessoas. O pai manda que ela não entre em pânico. Ele vai falar com alguns analistas e funcionários que ele conhece. Enquanto o Akira pensa que não tem nada que ele possa fazer pela Tawa. Todavia, ele foi pesquisar mais fundo como
como aquilo poderia impactar o seu trabalho. É dito que há inúmeros argumentos entre pró e contra a criação de androides. Todavia, 82% de chance do trabalho dela ser interrompido. Tudo que foi conquistado em 5 anos vai levar 20 anos de desenvolvimento, caso isso aconteça. O Kazooie apareceu no quarto dele, ele pensou que o Akira poderia estar deprimido. A Tawa estava meio chateada, mas ela não vai desistir não. Todavia ele pede para que o Akira seja alguém que ela possa confiar, tanto emocionalmente quanto em momentos como esses. Tempo depois ele estava pensando sobre o que o Kazooie havia dito. Parece que ele não percebeu que ele estava ciente sobre os sentimentos dele pela sua filha. Mas ele mandou aí a cala a boca, que história é essa? Todavia ele vai ajudar ela da melhor forma possível e como puder ajudar. Dito isso, há um limite para o que ele consegue fazer agora. Manter o seu ânimo é a única coisa que ele pode fazer, então ele vai pensar em alguma coisa para incentivá-la. Naquela noite ele levou um pãozinho e ela ficou muito animada. Tempo depois é dito que parece que várias empresas rivais estavam colaborando entre si para tentar derrubar nossa garota. Eles devem ter citado visões religiosas e preocupações éticas e morais. Resumidamente, eles não estão querendo perder sua vantagem na indústria de inteligência artificial, mas ela já sabia disso. Nos últimos dias houve um fluxo estranho de Gmail sobre financiamentos, provavelmente enviado pela mesma pessoa. Ela responde que a questão está sendo considerada, mesmo assim não adianta muita coisa. No dia seguinte, ela estava observando uma movimentação quando Akira simplesmente apareceu chamando ela para sair. Ela foi correndo e pulou no seu futão. Ela não entendeu o que foi que aconteceu ali. A Ikishima fala que esse seria o momento perfeito para ela falar o que sente. Afinal, ele chamou ela para um encontro, mas ela ficou toda fogosa, ela não sabe o que fazer. A Ikishima fala que eles não são parentes de sangue, então ela foi correndo se preparar. Enquanto a Ikishima fala que pode acabar sentindo um pouco de inveja dela, um aiá com inveja. Depois disso, o dia do encontro finalmente chegou. Eles foram até o zoológico e ela ficou bastante feliz com os animais. Fazia tempo desde a última vez que ela foi até ali. Ela viu leão, elefante com testa grande. Foram ao cinema ver um filme e ficaram envergonhados quando as mãos acabaram se tocando. Depois disso, eles foram até um spa. O Akira pensou que ela fosse gostar daquele lugar, mas ela fala que não é tão fácil assim de ser agradada, só que tempo depois ela já estava totalmente agradada. Banho quente, detox, massagem nas costas. Depois eles foram comer um rango. A tal achou o robozinho garçom uma fofura que só. O Akira aproveitou para entregar para ela uma pelúcia robô de estimação. Ele queria dar um presente de agradecimento por tudo que ela fez até o momento. O nome dele é Davu. Ele mesmo construiu usando o IA padrão e a tecnologia de Android como base. Ela pergunta quando foi que ele começou a estudar suas pesquisas e ele responde que já faz um tempo. Ela perguntou se ele estava envolvido em alguma coisa ultimamente. Ele disse que não, mas era mentira. Ele aprendeu tudo sem parar. Ele quer dominar suas pesquisas. Na verdade, ele quer saber mais sobre ela. A coitada ficou tímida e acabou mudando de assunto. Ele ficou meio triste. Ele percebeu que ela mudou de assunto assim do nada. Ela entrou em pânico e acabou passando por cima de toda a conversa. Depois disso, eles voltaram pra casa e o clima tava meio pesado. Então ela resolveu quebrar, chamando ele pra dar uma volta. Amanhã é o seu aniversário de 10 anos de quando ele veio morar com eles. Ela pergunta se ele sabe, ele responde que sim. Aliás, aquele lugar lhe traz boas lembranças. Durante as férias de verão, no ensino fundamental, ele andou de bicicleta por ali, mas foi interrompido por ela, toda fofinha ali, dando um presentinho. Ele pergunta se pode abrir, ela fala que sim, toda fofinha. Era um álbum de fotos e um MP3. Ela fala que é pra ele lembrar de tudo que eles passaram nesses 10 anos. Ele ficou emocionado, aquilo é muito importante pra ele. E de repente ela tentou voltar à conversa anterior de mais cedo. Ela fala que sente o mesmo por ele. Afinal, ele tem sido uma presença constante na sua vida durante 10 anos. E acabou se tornando alguém bastante importante pra ela. Ela tentou se convencer que ele é apenas seu irmão mais novo. Mas aí ele ficou maior e mais musculoso a cada ano e tá ficando bastante difícil pra ela agir com maturidade. É isso mesmo, a cena que ela tava lavando a mão, vocês entenderam. O Akira não se aguentou e falou que ama ela. Ela ficou surpresa e ele ainda soltou que queria casar com ela e ela deu um grande berro. E pra alegria de todo mundo, ela aceitou se casar com ele. Claro que agora não, né? Porque eles são muito jovens ainda. Ele abraçou ela ficou toda envergonhada, deu outro berro ainda maior, parecendo uma águia com fome. Mas isso é outra coisa que ele ama nela. Quando eles se casarem, irão formar uma linda família. Depois disso, voltaram pra casa. O verdadeiro desafio começa agora. Não importa o que aconteça, o Akira tem que estar ao lado da Tawa. Enquanto nossa garota tava agradecendo a Ikishima, foi graças a ela que esses dois ficaram juntos. Ela responde que ver aqueles dois dançando em torno disso era frustrante. A Tawa achou isso estranho, ela parecia até uma pessoa falando. Todavia tem outra coisa que é bastante estranho. Eles usam IA em qualquer coisinha, mas agora que estavam prestes a criar um androide semelhante aos humanos, não conseguem aceitar. A Ikishima fala que os humanos não são muito tolerantes com qualquer coisa que ameace o topo da humanidade. A Tawa sabe disso, mas não quer aceitar. Dito isso, no dia seguinte, nossa garota está
estava em uma reunião geral para falar sobre androides, acionistas e líderes mundiais bem-sucedidos. Todo mundo estava reunido em um único lugar. E nossa garota, como sempre, estava muito linda. A reunião começou, ela foi direto ao ponto. Projeto LC, um plano para atualizar a humanidade, incorporando dentro do corpo humano um dispositivo de IA com tecnologia cibernética, podendo usar inteligência artificial durante 24 horas em tempo real. Um cara simplesmente saiu do meio da multidão, foi correndo em direção a ela, puxou uma arma de fogo e efetuou vários disparos. Por sorte, o Akira estava atento e conseguiu tirar ela a tempo, ainda assim ela acabou sendo atingida por uma bala. Esses guardas aqui que foram formados em um lixão, acabou deixando ele fazer novos disparos, que atingiu o Akira nas costas. Ele caiu quase desacordado, já estava perdendo o sentido do seu corpo. Ele tentou se levantar, mas acabou apagando. Entretanto, algo estranho aconteceu. De repente ele acordou e caiu de cima de algum lugar peladão. Ele não sabia o que estava acontecendo e seus ferimentos haviam sido curados, mas olhando o buraco na parede, ele notou que a cidade havia sido destruída completamente. Então, se você viu até aqui esse novo anime da temporada, deixa o teu like e se inscreve no canal, porque isso daqui vai continuar assim. Dito isso, eu me despeço e Deus abençoe vocês.